Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com Michele Mello, que fez uma dissertação de mestrado com o tema A Psicografia como prova judicial. Bom, Michele, no nosso bloco anterior a gente estava falando sobre a validação, de uma psicografia, de como ela pode ser utilizada como prova. Bom, a gente sabe que alguns médiuns, como Chico Xavier, tem uma conduta exemplar 100%. Então, o que ele falava, a gente podia quase que não, realmente está aqui. E como ter essa certeza em outras psicografias? Como isso é possível? Bom, eu tratei desse assunto na dissertação, que é muito importante nós conhecermos o caráter, do médium, a sua idoneidade moral. Isso é bastante importante, principalmente nos casos de psicografia intuitiva, onde você não tem como comprovar a letra, a assinatura. Não dá para fazer um exame grafoscópico, por exemplo. No caso já da psicografia mecânica, semimecânica, a letra é só fazer o exame grafoscópico, que a letra lá, a assinatura, vai ser a letra do espírito e não do médium. Então é muito importante pesquisar e saber da idoneidade moral do médium. Como Kardec dizia, o médium deve trabalhar gratuitamente, ele vai dar de graça o que de graça ele recebeu. Já que é médium que faz disso uma profissão, já demonstra que não tem a idoneidade moral, para que possa ser utilizada uma psicografia. A psicografia, ela pode ser, a gente sabe que tudo depende da valoração do juiz, mas pode um promotor ou outro advogado da outra parte contestar? Sim, é uma prova como outra qualquer, que pode ser impugnada, como qualquer documento, Ele não fere o princípio do contraditório justamente por isso, Alguns juristas entendem que fere o princípio do contraditório, então não pode ser aceito. Na verdade, não é bem assim, é uma prova documental, como outra prova documental qualquer, que pode ser impugnada pela parte contrária, tranquilamente. Certo. Bom, e você utilizou algum exemplo, de alguma psicografia que foi utilizada nos tribunais? Sim, no trabalho eu utilizo todos os casos que nós tivemos no Brasil. Desde aquele primeiro caso de 1976, do Maurício Garcês, que é um caso de psicografia do Chico, que foi muito comentado, até hoje é muito comentado, tem vários livros contando, tem documentários registrados, que o Maurício e o José Divino estavam brincando e houve um disparo acidental e o Maurício veio a desencarnar, veio a falecer. Então eu utilizo esse caso também, mas o que nós observamos em todos esses casos é que existe uma resistência do ordenamento jurídico, dos juízes, dos juristas como um todo, pelo desconhecimento da psicografia como uma ciência, pelo desconhecimento do tema. Então nós abordamos que é preciso que o judiciário, o ordenamento jurídico se prepare para isso, porque a tendência é aumentar. Está aumentando esses casos de psicografia no ordenamento jurídico. E o judiciário precisa estar preparado para isso. Precisa se preparar, conhecer, estudar. Precisa, porque o que a gente espera do judiciário é que ele haja com justiça, que ele sentencie, lide com justiça. Então, a ignorância do assunto não pode atrapalhar, porque a justiça tem que estar em primeiro lugar. E como fazer essa preparação? Esse é o meu intuito, a contribuiçãozinha pequena que eu possa dar. Cabe aos pesquisadores espíritas e não espíritas que se interessarem pelo tema, levar para a academia, mostrar o lado científico da psicografia, do fenômeno espírita, dos fenômenos mediúnicos, que acontece desde os primórdios, não foi inventado pela doutrina espírita. Muitas pessoas tinham acreditavam que a psicografia era um dogma, algo criado pela doutrina espírita, E alguns juristas pensavam assim, existem vários artigos que tocam nesse ponto, como se a psicografia fosse algo inventado pela doutrina espírita. Então nós precisamos levar o que realmente é uma psicografia, como ocorre um fenômeno mediúnico, desde quando tem fenômeno mediúnico. Fenômenos mediúnicos ocorrem desde que o mundo é mundo, surgiu junto com a humanidade, é um fenômeno natural do ser humano, Não é um dogma religioso.
Então é preciso revelar, é preciso esclarecer, para que todo esse processo de desconhecimento ele vá aos poucos se extinguindo, se extinguindo. A gente só consegue isso pelo conhecimento, né? Pelas pesquisas, pelas dissertações, tudo que vier contribuir vai auxiliar o judiciário a se preparar. Então, esse preparo deve ser mais em nível científico e não apenas filosófico. Isso, em nível científico, né? As academias estão aí para que nós possamos dar a nossa contribuição científica, para mostrar, esclarecer esse ponto tão importante da doutrina espírita, esse viés científico que é riquíssimo para a pesquisa em todos os campos, em todas as áreas, tanto que nós estamos acompanhando uma explosão de dissertações, de monografias, de TCCs em várias áreas, né? Na medicina existe muito forte, né? É uma área que trabalha isso fortemente. Faltava no direito também, né? Porque no ensino curricular, né, do direito, esse ponto da psicografia não é citado em momento algum? Não, em momento algum. Nunca foi citado, né? Nunca foi tratado, justamente pelo desconhecimento. E qual seria a melhor brecha, qual seria o melhor caminho de fazer essa inserção, de inserir, né, esse conceito? Claro, não é fácil para todos, né? Mas qual seria o caminho? Bom, na minha ótica, levando para que os graduandos possam se interessar e pesquisar, fazendo os seus TCCs, os seus trabalhos de conclusão de curso, as dissertações de mestrado, de doutorado, para que nós possamos formar doutrina, né? Mas isso entraria em alguma cadeira específica? Eu sou leiga na área de direito, então não sei, direito civil, penal, não teria como? Não há necessidade de entrar em uma área específica, porque nós abordaríamos todos os ramos, né? A psicografia pode ser admitida em todos os ramos. Então, não há necessidade de uma cadeira específica, mas que se estude a psicografia, o que é uma psicografia, como se dá uma psicografia, para que a gente não vede, para que não proíba essa espécie de prova, que ela é totalmente possível de ser aceita pelo desconhecimento. Certo. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Voltamos já já.